Sabe, é uma pergunta que muita gente se faz. Será que a sabedoria antiga ainda tem algo a nos dizer sobre o nosso bem-estar hoje, no mundo moderno? Nessa nossa conversa, a gente vai explorar um princípio tirado dos textos bíblicos que promete não só conhecimento, mas algo que no fundo todo mundo busca: um coração genuinamente alegre. E olha, a conexão entre essas duas coisas pode ser muito mais direta do que se imagina. O nosso roteiro é bem claro, tá? Primeiro, vamos entender a base da sabedoria. Depois, a gente vai decifrar um termo-chave que muitas vezes é mal interpretado. Aí vamos ver como aplicar isso no dia a dia e, por fim, descobrir o resultado poderoso que tudo isso traz. Então, vamos lá! Chegamos na primeira parte, o princípio da sabedoria. Pensa assim, toda construção precisa de um alicerce forte, certo? Quando a gente fala de uma vida plena, qual seria esse alicerce? É por aí que a nossa exploração começa. Antes de tudo, vale a pena a gente se perguntar: o que é ser sábio de verdade? Não é só sobre acumular fatos e informações, né? A perspectiva bíblica mostra que o ponto de partida é um lugar totalmente diferente do que a gente costuma pensar. E aqui está a resposta central. Segundo o livro de Provérbios, a sabedoria não começa com o que a gente sabe, mas com o temor do Senhor. Essa é a fundação de tudo. Mas calma, a palavra temor pode soar um pouco estranha. Vamos desvendar o que ela realmente significa. O livro de Provérbios coloca as coisas de um jeito bem claro, um contraste mesmo. De um lado, o sábio, que constrói a vida sobre essa reverência. Do outro, o insensato, que simplesmente ignora essa instrução. São dois caminhos, com destinos muito diferentes. E a escolha começa justamente por entender essa peça fundamental, o temor. Agora sim, segunda parte, o significado de temor. Olha, essa palavra temor pode parecer algo negativo, né? Quase como algo para se evitar. Mas no contexto original, ela é muito mais rica, muito mais profunda do que um simples medo. Vamos dar uma olhada nas suas camadas. A primeira camada, e talvez a mais óbvia, é de fato o terror. É aquele sentimento que a gente tem diante de um poder que é imenso, avassalador, é o reconhecimento de que existe algo muito, mas muito maior e mais forte do que nós. Mas não para por aí. A segunda camada é o respeito. Pense na honra, na lealdade que um servo dedicado teria por um mestre bom e justo. Não se trata de ter medo dele, mas de um senso profundo de admiração e de dever. E finalmente chegamos na terceira camada, que é a reverência. Sabe aquele sentimento de espanto que bate quando a gente vê algo majestoso, tipo uma montanha gigante ou um céu incrivelmente estrelado, uma grandeza que nos deixa pequenos? É isso. Então, quando a Bíblia fala em temor do Senhor, não está falando de uma coisa só. É uma mistura complexa. O reconhecimento do poder, o respeito pela autoridade e essa reverência, esse espanto diante da majestade. Tudo bem, terceira parte, escolhendo o que é precioso. Com essa base bem entendida, a sabedoria vira uma ação. Ela aparece na nossa capacidade de enxergar o que realmente tem valor no meio de tanto barulho do dia a dia. O profeta Jeremias usa uma imagem muito poderosa para descrever a sabedoria. É como ser um garimpeiro, separando o ouro, que é precioso, do cascalho, que é vil, sem valor. É um exercício constante de reavaliar nossas prioridades e alinhar o que a gente valoriza com uma perspectiva maior. E o que seria esse precioso? Bom, a lista inclui coisas como o amor incondicional, promessas que se cumprem, a fé, a própria sabedoria, a unidade. O ponto em comum é que são valores que duram, que vão além das coisas materiais e passageiras da vida. E olha, de todos esses tesouros, o amor divino sempre ganha um destaque especial. O Salmo 36, por exemplo, usa uma imagem linda para descrever esse amor. Um refúgio, um lugar de segurança e proteção, como se fosse possível se abrigar à sombra de asas protetoras. Essa ideia de uma cobertura, de uma proteção que vem da misericórdia, é central. É como se, dentro desse espaço seguro, a verdadeira plenitude da vida pudesse finalmente ser encontrada. Quarta seção, o remédio do coração. Bom, a gente já viu o que é a sabedoria e como ela funciona na prática. Mas, e aí? Qual é o resultado? Qual o benefício real, palpável, de viver dessa forma? Esse provérbio aqui faz uma afirmação que parece incrivelmente moderna, né, para um texto tão antigo. Ele liga diretamente o nosso estado emocional à nossa saúde física. Basicamente diz que um coração alegre funciona como um remédio de verdade. O contraste é muito forte.
Um coração alegre está ligado à saúde, à vida. Por outro lado, um espírito para baixo, abatido pela ansiedade, pela tristeza, é descrito como algo que seca os ossos, que drena a nossa vitalidade. O recado é claro: o que vai dentro da gente reverbera no corpo todo. Aqui a gente vê a essência da ideia, né? A sabedoria de milênios atrás e o que a ciência descobre hoje, eles se encontram. Aquilo que era uma observação filosófica de que a alegria faz bem para a saúde, hoje é um campo de estudo com pesquisas mostrando essa conexão profunda entre mente e corpo. E, para fechar, nossa quinta e última sessão, um caminho sábio. Agora a gente vai juntar todas as peças do quebra-cabeça e enxergar a jornada completa de transformação que a sabedoria propõe. Então, o caminho se desenrola em 3 passos bem claros. Tudo começa com aquela base, a fundação da reverência. Isso nos leva, na prática, a escolher o que tem valor de verdade. E o resultado natural desse processo todo é um coração alegre, que, como a gente viu, funciona como um verdadeiro remédio para a vida. No fim das contas, a sabedoria pode ser definida de um jeito bem simples. É aprender a enxergar a vida não só pelo nosso ponto de vista, que é limitado, mas pela perspectiva de Deus. E a partir daí, agir de acordo com essa nova visão. Essa imagem de semear e colher é a metáfora perfeita para essa jornada toda. A semente da reverência, quando a gente planta ela, cresce e se transforma numa colheita farta de alegria, de saúde e de uma vida realmente plena. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Não como uma fórmula mágica, mas como uma jornada. De que forma essa busca intencional pela sabedoria, por um olhar mais amplo, pode de fato transformar a maneira como cada um de nós vê e vive o dia a dia?